Olá, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a doutora Fabiana Quezada, advogada, sobre as questões emocionais, as doenças físicas que acontecem quando entramos em peleja judicial. Olá, doutora Dailton, tudo bem? Boa noite, doutora Fabiana. Boa noite. E primeiramente eu quero te agradecer a sua presença comigo no meu canal e sua gentil colaboração de compartilhar seu conhecimento, seu tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutora Dailton. Estou super feliz também. Agradeço, Neuza, por ter nos conectado também nesse movimento. E fico feliz de poder partilhar aqui com vocês. Que ótimo, que bom. Vou fazer uma coisa, vamos parar desse negócio de chamar de doutor, tá? Senão eu vou chamar você de doutora e você de doutor, tá? Então, ele pode me chamar de Fabi. Ok. Você sabe que eu vivi um dilema quando eu tinha 15 anos. Eu fiz teste vocacional. Eu fiz 2 testes vocacionais. E os 2 testes vocacionais deu direito. Que interessante. Aí eu não... E meu pai era advogado e minha mãe bacharel, né? Meu pai é advogado trabalhista. Então, aliás, um advogado, assim, ele era motorista de caminhão, caminhoneiro, né? Teve um acidente e aí depois virou professor de educação física. Então, entrou na faculdade de Direito e se formou com 40 anos. Então, e ele virou advogado já com filho, com tudo. E aí eu tinha essa história e eu falei, não. Então, eu não quero ser um advogado como os advogados que eu via, né? Na época, lá em Presidente Prudente. Então, assim, eu não quero isso. E daí eu tive uma insanidade e resolvi ser médico, né? Então... Seguiu aí a má consciência, né? Vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Ao mesmo tempo, assim, continua conectado, né? Pois é. E eu gostava também de física, matemática. Eu continuo estudando física e matemática. Gostava de música, sempre estudei música. Então, assim, acho que a gente é nós somos universais, somos seres universais, gostamos de muitas coisas. E o que é importante hoje é que em cada coisa que acontece na minha vida, eu acolho. E cada pessoa que entra na minha vida, eu acolho. Porque essa pessoa me traz um ensinamento, me traz uma mensagem. E às vezes a gente vai corrigindo a rota aqui para uma rota mais segura, mais tranquila, né? Isso é verdade. Isso é verdade. E assim, para nós é muito importante nessa área do direito a gente também começar a olhar para novas rotas, né? A gente tem aquela educação na universidade em que a gente trabalha só com conflito, né? E a gente percebe que o conflito, ele começa a fazer parte da gente também, né? Da nossa vida, e aí, né, o tema que a gente também vai falar hoje, que é a saúde, e vai afetando a nossa saúde, né? Então a gente percebe quanto os profissionais vão adoecendo por causa dos conflitos que vão pegando, principalmente conflitos de outras pessoas, né? E assumem aqueles conflitos como se fossem seus. Você fala o profissional, o advogado adoecendo por estar envolvido nas causas onde há conflito, exatamente. Isso respinga. Exatamente. Tá. Entendi. Bom, você está falando de conflito. Acho que é a primeira questão que a gente pode abordar essa. Quer dizer, o que é um conflito? É uma diferença de necessidades. Ou que um quer usar o outro para satisfazer a sua necessidade. Vou explicar. Então, eu quero uma necessidade, eu tenho uma necessidade de vida financeira qualquer e quero que você sustente a minha necessidade. E aí eu vou acionar você para que você me pague, ou me dê, me recompense de alguma coisa. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto, diante de uma injustiça no olhar da pessoa, ela quer corrigir aquela injustiça quando ela foi injustiçada e ela recorre à justiça, né? ao judiciário. Vamos chamar judiciário mais amplo. Enfim, existe o conflito é quando a pessoa, no meu entendimento agora, ela não aceita o que está acontecendo. Sim.
não aceita, não aceita, e ela quer que uma outra realidade se coloque diante daquela, e ela pede ajuda do judiciário para que isso aconteça. Essa nova realidade. É isso. A gente sabe que as necessidades não foram atendidas, né? Por trás de um conflito existe algo que a gente realmente não sabe. O que acontece na nossa relação, principalmente no direito? Os clientes trazem aquela realidade, muitas vezes o profissional toma aquela realidade como se fosse sua, ele não olha para o cliente atendendo às suas necessidades e nem o que está por trás, o que faz com que ele tenha aquele conflito, né? E isso vai para o judiciário, e são processos que demoram anos e anos, né? E no nosso caso dos advogados, a maior dificuldade é que o advogado se emaranha com as questões do cliente. Então, e assim, a gente fala, né? O cliente está a nosso serviço também, porque ele está trazendo uma questão que muitas vezes é nossa. Quantas vezes o profissional está passando por uma dificuldade semelhante e o cliente traz uma questão, né? Traz aquela dificuldade para que o profissional possa olhar, mas o profissional vai olhar com os olhos, né, como se estivesse acontecendo com ele. E ele toma aquele problema do cliente como se fosse seu. Quando ele chega no judiciário, ele vai tratar daquela questão, não olhando para o cliente, mas olhando para suas próprias necessidades. Isso, assim, é o que a gente observa da maioria dos advogados. Então, Ou quando a seja, gente vem... se ele tem algo não resolvido em relação àquilo, ele vai se projetar. Vamos, por exemplo, uma mulher procura uma advogada para uma ação de divórcio. E se aquela advogada não está resolvido com o masculino, ou passou por alguma experiência, ou apanhou do pai, ou teve uma violência sexual na infância, qualquer coisa que seja, e aquela outra fala, olha, meu marido fez isso, fez aquilo, ela vai com aquela fúria e entra com a destruição do masculino, da outra parte. Sem entrar nos fatos propriamente ditos, sem entrar em contato com a realidade. Com a realidade, sim. E é assim, ela toma aquela injustiça como se fosse sua, como se fosse própria, né? E a gente percebe que muitas vezes o que a outra parte quer é vingança. E o advogado, ele entra nessa dança, porque também aí existe, né, vamos dizer, aqueles jogos psicológicos também, porque o advogado também entra na dança do cliente, né, e fala, eu vou me vingar por você, ainda que inconscientemente. E aí, aquilo que seria o nosso papel como facilitador para a solução de um conflito, a gente se torna, pior, um complicador do conflito e até agravamos a situação. E às vezes o processo demora anos, não por causa mais do cliente, porque às vezes as partes elas já querem sair daquele conflito, né? Elas já querem acabar com aquela situação, mas o próprio advogado impede. Bom, nós vamos no final falar de caminhos de solução. Por enquanto, nós estamos trazendo o tema à tona, questões judiciais, processos jurídicos que trazem consequências e desafios emocionais para os clientes diante de uma situação qualquer e para o advogado. Então, eu creio em uma lei universal. Essa lei se chama Lei da Atração. Sim. E que nós atraímos semelhantes ou atraímos pessoas que vão nos trazer um ensinamento, mesmo que seja através de um conflito. Então, quando eu não aceito o conflito, eu não aceito o ensinamento. Bom, agora, eu vou atrair um advogado que está em sinergia, em sintonia, em ressonância com aquela minha emoção não resolvida. E talvez ele vai me atrair porque ele também tem uma emoção não resolvida. Né? Então, aí vai ampliar uma força de não solução. Não solução. É tão interessante que a gente observa que isso é muito comum. É mais do que a gente imagina. Hoje eu estava fazendo uma live com uma aluna, né? E ela estava contando que ela tinha uma situação com o pai dela, porque os pais se separaram com 2 anos de idade.
E ela falou, todas as pessoas que apareciam, as mulheres que apareciam, tinham uma dificuldade, né? E aí, quando vinha com questões de guarda, de pensão, ela caía matando. Ela falava, ela chegava em cima dos homens como se fosse, né, a própria situação dela, mas ela fazia isso sem ter consciência. Esse é o ponto, que muitas vezes o que nós fazemos, né, a gente sabe, é inconsciente, porque a gente quer sanar algo do nosso sistema, mas a gente não sabe como. E esses processos que hoje a gente faz, né, trabalhando inclusive com o direito sistêmico, com a postura sistêmica, traz para o profissional essa consciência do lugar dele. Qual é a postura diante do cliente? Ainda que você passe por uma situação semelhante, é importante separar o que é do cliente e o que é seu, para não se emaranhar. Porque assim, você deixa de trazer uma solução para o cliente a partir do momento que você, né, você entrou, né, dentro do caso do cliente e acredita que é seu. E isso pode trazer o quê? Muitas doenças, problemas de saúde, né? O que a gente mais vê é advogado com problemas cardíacos. Eu já teve, logo quando comecei na advocacia, a gente tinha aqui, para quem conhece São Paulo, né, a gente tinha aqui cinco fóruns da Justiça do Trabalho. E eram muito lotados, muito lotados. A gente entrava naqueles lugares abafados, assim, sem circulação. E assim, eu já vi advogado infartando em mesa de audiência. Nossa. Então, assim, o estresse é muito grande, porque eles tomam, realmente, é como se aquele processo dependesse da vida deles. Eu já passei por uma situação, essa semana até lembrei disso com um colega, né? A gente está na Justiça do Trabalho. E eu comecei atuando na Justiça do Trabalho, você comentou, né, que seu pai também. Então, a minha área de atuação era essa. E eu lembro, eu estava com 7 meses de gravidez. E aí você pensa o seguinte, o que é a Justiça do Trabalho? Você está ali, né, em tese, era uma jovem advogada, para defender os interesses do seu cliente, né? Eu, naquele caso, estava por uma parte reclamante, que era o empregado, né? E aí você está dentro de um judiciário ali que está cuidando de relações de trabalho. O advogado, quando ele está prestando serviço, ele está numa relação de trabalho. E também deve ser visto como tal, assim como o juiz, como serventuários que estão ali. E aí eu lembrei de uma audiência que eu fiquei da 1h da tarde até as 8h da noite no fórum. Uau! E esperando, imagina, Parece obstetra fazendo parto? Pois é, exatamente. Aí imagina o seguinte, olha que situação. Quando eu fui pedir o adiamento para a juíza, ela falou assim, não vou adiar. E era uma juíza, uma mulher. Então imagina uma grávida de 7 meses, esperando uma audiência o dia inteiro naqueles fóruns que eram horríveis, não tinham circulação de ar. Eu lembro que chega o meu marido na sala de audiência, 8h da noite, a gente tinha acabado de entrar, ele abre a porta, assim, todo esbaforido, e fala, que bom que você está aqui, pensei que tinha nascido, sabe? Então, assim, para a gente perceber que existem desequilíbrios muito grandes dentro do judiciário, nessas relações que a gente percebe de advogado, de juiz, das próprias partes. Né? Se olha para uma pequena parte, mas não se olha para esse todo, para todas as pessoas que estão envolvidas. Eu já cheguei uma outra vez em que eu estava no fórum também, esse já mais recente, e uma pessoa teve um ataque epilético, e aí a gente comecei a chamar pessoas, dentro do fórum não tinha assistência. E eu chamando a pessoa que estava dentro do cartório, e a pessoa lendo uma revista falou assim, chama não sei quem. Eu achei aquilo assim um absurdo, né? Então, a gente se depara com situações que não são só do advogado, mas de todo o sistema geral do direito, né, que compõe a máquina. Que a partir, lógico, desses movimentos que a gente tem feito, tem se modificado. Né? Tem se olhado com mais humanidade para as partes, para as pessoas, para os profissionais. Né? Tá. O seu ponto de vista, ele tá vindo da visão do profissional... Sim, advogado. Do advogado. Vamos fazer um outro exercício agora? Vamos Sim. olhar, acho que as pessoas que estão nos assistindo são pessoas que têm processos, tiveram processo ou vão ter processos, tá? Vamos olhar agora pela visão
do cliente, pela visão da pessoa que tem o processo. Eu vejo 3 momentos bem distintos como cliente agora, tá? Sim, sim. O antes do processo, onde nós temos os fatos reais e a percepção do fato real. Sim. Antes. Nós temos durante o processo, que pode ser curto, médio ou longo, Sim. todas as emoções que acontecem durante o processo. E nós temos um terceiro momento que é após a sentença. Tá? Então, eu vou começar falando do primeiro momento, que acho que é o mais comum, e o que chega para mim também no consultório médico, pessoas com crises de ansiedade, sim, pessoas com crise de pânico, sim, pessoas com depressão, porque, por exemplo, pessoas que foram subjugadas, que se sim, sentiram humilhadas, abusadas, elas vão sim. entrar num processo de tristeza, de depressão. Então, as emoções, e aí qual que é a emoção que impulsiona uma pessoa a juntar o fato real, a percepção que ela tem daquele fato e a conduz a procurar a justiça, um advogado, enfim, para entrar com uma ação. Então, para mim, isso posso estar enganado, mas a emoção é a raiva. A raiva, ela é o motor original de sofrimento que leva uma pessoa a entrar com um processo. Estou certo isso, doutora? Doutora. Ah, É. Fabi, Bom, tá... eu penso assim, ó, pode ser, a gente sabe que a raiva é uma grande propulsora, mas eu penso que assim, a mágoa, ressentimento, aquilo que não foi visto, que não foi reconhecido. Então, muitas vezes a pessoa não chega com um sentimento, com a raiva aflorada. Ela vem mais com aquele sentimento de vítima, de que realmente ela foi injustiçada, sabe? Então, tem muito isso, né? Muitos, lógico, vêm com raiva, com ressentimento, mas por trás a raiva existe um outro sentimento. Né? Eu sinto raiva porque não fui reconhecido. Eu sinto raiva, né, porque ele me traiu, mas na verdade eu sinto mágoa, entende? Então a raiva acaba sendo um pano de fundo para outros sentimentos que as pessoas trazem para a gente quando vem nas consultas, né? A emoção, para mim, eu acho que realmente é o que motiva tudo, é o que impulsiona. As pessoas, quando vêm para o judiciário, né, Adailton, a gente tem um conceito dos advogados muito cartesiano de que a gente separa a emoção e a razão. Então, quando a gente está num processo, a gente está aqui focado no que a lei fala, né, e muitos advogados, eles estão aqui. Mas eu digo assim, não tem separação, né, entre a emoção e a razão. As pessoas, elas explicam pela razão, mas elas agem pela emoção. Né? A explicação, na verdade, é racional, mas a decisão tomada foi pela emoção. Né? Então, não existe isso de dizer que o processo, a pessoa está vindo buscar só uma reparação e que não tem emoção. Eu digo que o tempo todo o processo é emocional. O tempo que esse processo vai durar vai trazer para a pessoa muitos reflexos. A vida dela, às vezes, vai parar por causa daquele processo. E todos os dias ela está revivendo aquele sentimento, aquela emoção. E aí ela pensa, quando o meu processo se resolver, né? Então ela não está no tempo presente, porque ela vive o passado e vive uma esperança de um futuro diferente, através daquele processo, daquela decisão, que talvez não possa vir nunca. E que também não venha do jeito que ela quer. Né? Então, assim, esse papel que nós temos hoje, né, dentro da advocacia, é justamente trazer essa consciência, sabe? De trazer o cliente para o adulto, para o momento presente, entender que talvez aquilo que ele queira não é o que ele realmente vai receber, né? E talvez a gente fala aquilo que o cliente acha que é uma má decisão, que é uma improcedência,
é o que vai contribuir para que ele comece a olhar para a vida, que ele comece a olhar para frente. Né? Então, quando chega a improcedência, nós advogados que queremos sempre ganhar, que a gente acredita que o nosso objetivo é ganhar pelo cliente, não é. Às vezes, aquela decisão improcedente vai ser mais benéfica para o cliente do que aquela que ele ganharia. Porque vai fazer ele caminhar para a vida, vai fazer ele olhar para outras coisas. Imagina uma pessoa que passa uma vida olhando por uma indenização, né, financeira, né, uma reparação financeira que ela vai receber de um processo. Ela para a vida e fica pensando só naquilo que ela vai receber. Sabe, eu vi quantas vezes isso... eu tenho aí 21 anos de advocacia. Quando eu entrei, eu fui trabalhar no escritório do meu sogro. E ele já era advogado há 30 anos. Nós tínhamos processos lá em andamento que já tinham 20 anos, trabalhistas. E aí você vê, né, quanto sofrimento, como as pessoas ficam olhando para aquela dor e ficam paradas no tempo pensando, quando eu receber aquele dinheiro? E teve um caso muito interessante, porque nós fomos receber um processo, assim, anos depois, e várias trocas de moedas tinham passado. Quando o cliente foi receber, era um valor, assim, irrisório, depois de 20 anos. Porque tinha passado de cruzado, cruzeiro, real novo, e aquela coisa até chegar ao real. E aí, quando ele recebe aquele valor, ele fala, mas parei minha vida para isso. Esperando esse dinheiro chegar. E agora o que eu faço? Agora sim é a hora de olhar para a vida. O ponto que você está falando é que as pessoas, elas acreditam numa emoção e criam uma crença. Sim. Esse é um ponto que gera uma situação de conflito entre a mente, meu mental, e o meu emocional. Sim. Então, eu me sinto ferido, me sinto injustiçado, eu me sinto sei lá o quê, né? E aí eu quero uma reparação daquilo que aconteceu, significa que eu não aceitei o que está acontecendo. E para mim, essa não aceitação da realidade, ela gera um conflito que não tem solução. Uhum. Porque se eu não aceito a realidade daquela pessoa, tá, então você casou com aquela pessoa e viveu 8 anos, teve um filho, tem um filho de 2 anos, ok, tá. Então, você escolheu aquela pessoa e agora você não quer mudar a sua escolha? A sua escolha foi errada? Não. A sua escolha foi boa durante 8 anos, 10 anos, 20 anos, sei lá. Então, e aí tem a mudança do conceito da realidade. Então, e essa pessoa, ela entra num sofrimento. Sim. O sofrimento que ela entra vai ser essas emoções que vão ficar guardadas e ela sai da realidade. Essa semana eu gosto de criar frases, né? Uma das frases que eu uso muito é: tudo está como deveria estar. Uhum. Se essa frase faz sentido, eu não vou brigar com a realidade. Mas uma frase que saiu essa semana foi assim: quando eu tenho emoção, eu não vejo as coisas como são. É bem isso mesmo. Eu vejo como outra coisa. Então, eu vejo uma injustiça, eu fico assim, por quê? Porque já não é a minha emoção quando eu fui injustiçado quando criança. E eu passo a agir, a atuar pela emoção. Eu não estou vendo o que está acontecendo. Às vezes, eu pego a história andando. Então, sim, quando a gente está muito imbuído de emoções, e essas emoções não são canalizadas de um jeito satisfatório, de um jeito adulto, de um jeito saudável, elas vão gerar doenças. E as doenças, elas afetam os órgãos segundo o tipo de emoção, tá? sim. Então, a gente usa um pouquinho da medicina chinesa, a gente usa a abordagem também da nova medicina germânica, em que olha para os sintomas, olha para as doenças com o viés de chegar na emoção causadora daquilo. Sim. E o trabalho do médico, ou o trabalho do facilitador, o trabalho do constelador, não seria esse de quando o cliente chegar com uma demanda, botar ele em contato com a emoção real que ele está sentindo? Sim, eu acredito que sim. É isso. E, na verdade, assim, vou falar tanto do lugar de facilitadora, porque também facilito constelação, dou formação. Então, eu acredito nisso, na importância de entrar em contato com
com a emoção. Não é uma coisa simples, né? É isso que as pessoas precisam entender. Falam, porque uma constelação só vai resolver o meu problema. Não é assim, né, que as coisas funcionam. E mesmo quando chega o cliente no nosso escritório, e quando eles estão ali com aquela emoção, vamos supor que veio com aquela emoção primária, né? Veio com a raiva. O que está por trás da raiva realmente? Colocar em contato com essa outra emoção. Para que ele entenda realmente para onde ele está olhando, né? A gente fala para onde que o amor está olhando, né? Dessa pessoa, né? Tá olhando para quem? Para o pai, para a mãe, para que tipo de relação que teve, assim como você falou, relações na infância. Então, a gente coloca as pessoas em contato, sim, com as emoções. E você, né, já me falou isso, o contato, a cura vem aonde? Do contato com as emoções, não é? Então, como nós vamos curar se a gente não entra em contato com isso? Agora, eu percebo, por exemplo, na minha área, que essa resistência dos profissionais de olhar para estas emoções, né? Porque o advogado coloca aquela capinha de super-herói. Né? Então, imagina, falar que o advogado tem depressão, não pode. Hoje a gente é mais aberto para isso, né? Eu tenho um pequeno artigo que eu escrevi aí em 2017, eu acho, sobre depressão na advocacia. Porque muitos profissionais têm dificuldades, passam por terapia, problemas emocionais, mentais, psíquicos, diversas questões, mas é tanto um tabu que não se comenta. Agora que a gente está tomando contato com isso, tanto que agora com a Covid, inclusive, aqui pelo menos na OAB de São Paulo, a gente tem aí, dentro da comissão, né, da Caixa de Assistência dos Advogados, uma assistência, né, para essas questões emocionais e mentais do advogado. Né? Quer dizer, já evoluímos, mas ainda é um tabu, porque você fala assim, poxa, se ela tem depressão, ela não pode cuidar do meu caso, entende? Então eu tenho que olhar para aquele profissional como se ele não fosse um humano. Como se ele fosse uma pessoa que é superior, que ele vai cuidar de todos os meus problemas. E como ele vai cuidar dos meus problemas, ele não pode ter problemas. Tá, então você está trazendo, de novo, nós estamos vendo a situação antes do processo acontecer pelo prisma do cliente, da cliente, né? E você está trazendo que nesse momento também o advogado vai estar envolvido com isso, ele tem os seus problemas. Ótimo. Sim. Então, a dica, nós temos vários advogados, vários profissionais aí nos assistindo. Aliás, agradeço, né? É o seu público, é o público fiel. A dica é aquilo que o Hipócrates falou para os discípulos dele, né? Que ele dizia, médico, cura-te ipsum. Ou seja, cura-te a ti mesmo. Sim. Então, aí vem depois, o outro filósofo diz, conheça-te a ti mesmo. Então, nós temos um chamado, um desafio como profissionais em qualquer área de se conhecer. Porque se eu não conheço os meus limites, eu não vou estabelecer limites para o nosso cliente, para o meu cliente. Exato. Se eu não consigo lidar com a raiva minha, eu não vou conseguir lidar com a raiva da pessoa. E assim por diante. Então, fica aí a dica. E como que eu vou me tratar? É um processo, por exemplo, nos cursos de formação, hoje em dia, que eu dou também, já formei 4 turmas, eu faço dentro do curso, embutido no curso, pelo menos uma constelação para cada aluno. Sim. Porque é fundamental os alunos passarem por processos. E sim, alguns desses alunos espanam nessa experiência, acham muito forte e alguns desistem. Sim. Né? Porque quando você não consegue aliviar o seu peso, a sua ansiedade, a sua questão, como que você vai ter um novo olhar, um olhar amoroso? Se você não consegue se amar a si mesmo, como você vai amar o outro? Então, sim, a dica, particularmente profissionais de saúde e profissionais advogados, né, fazerem constelações sim, individuais, talvez durante um período de 1 ano, fazer uma mensal, fazer uma a cada 2 meses, né? Para você estar sempre se olhando, cuidando, sim, porque você vai ficar com uma vida mais leve, mais saudável e mais gostosa, né? Sim. E aí você vai ter mais condição, muito mais amor, e o amor
leva mais facilmente à conciliação. Sim. Ok? Então, a gente viu a questão antes. E agora, durante o processo? O que acontece durante o processo que você falou? Então, pode ser que dure e chegue a acordos, né? Ou não Sim. chegue a acordo. E aí Uhum. fica na expectativa, tudo na mão do juiz. Sim. Como é que é essa questão? Durante agora. Durante, assim, depende da questão, né? Gera estresse para todas as partes, como eu falei. Então, imagina, um advogado, o cliente quer que aquele processo se resolva rápido. Nós dependemos também de um sistema, que é o judiciário, que também tem suas dificuldades. E aí pensa o seguinte, tem o emaranhado da parte do cliente, o emaranhado da parte do advogado, tem a questão do judiciário, e tudo isso junto e misturado, funcionando ao mesmo tempo. Então, imagina que, às vezes, quem segura o processo é o advogado, porque ele não quer um acordo, né? Às vezes, ele está ligado à questão financeira, né, aos honorários, e aí olha apenas para os honorários. E para ele fazer um acordo é perder dinheiro. Então, eu digo o seguinte, que o advogado vira sócio do cliente, porque ele passa a se vincular naquele processo como se ele fosse a própria parte. Então, ele não vai dar. Quando o cliente diz que ele quer um acordo, que ele aceitaria receber menos, e para ele seria suficiente, talvez, atender a necessidade dele, o advogado diz que não. E aí existe uma briga, não mais com a outra parte, uma briga entre o advogado e o cliente. Que são sócios. Tá? Que são sócios. Né? Às vezes, a gente tem aí possibilidades, né, de o próprio cliente realmente... A outra parte quer um acordo, o cliente não quer, e as partes continuam discutindo. Tem muitas questões. Às vezes a gente fala que se cada cliente escolhe o advogado, também escolhe a vara onde vai cair o processo. Com todo respeito, porque assim, tem aquelas secretarias que a gente já diz, olha, nessa vara os processos demoram um pouco mais. E não tem como a gente prever onde é que vai cair um processo. Né? É aleatório. É aleatório. Então, o processo vai estar naquele lugar. E naquele lugar os processos demoram mais. E talvez a gente possa pensar o seguinte, que esse também é o tempo necessário para que as partes possam aprender alguma coisa. Isso. É? E chegar a um acordo dentro. O acordo fora, ele só acontece quando existe o acordo dentro. E aí eu acho que entra todas as possibilidades das pessoas que estão com algum tipo de processo buscar uma visão fora, porque eu vou olhar para a minha causa com a minha emoção, e se eu olho com a minha emoção, não estou vendo as coisas como são. Não. Eu estou vendo uma realidade fantasiosa que eu imagino. Então, buscar ajuda de pessoas que me façam olhar a realidade. Né? Seja um processo trabalhista, seja um divórcio, seja uma causa... Inventário, qualquer causa. Nossa, inventário, né? Assim, o que a gente escuta falar é que só não tem morte porque... Mas, assim, como as pessoas brigam... Tem. E as pessoas... E assim, acontecem dentro dos inventários, tem muitas dificuldades, né? A gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo, tem alguns prédios aqui que são muito conhecidos, que estão em processo de inventário há mais de 30 anos, 40 anos. Né? Ou seja, um deles aqui no centro da cidade era um antigo hotel que hoje está totalmente deteriorado. Ou seja, se um dia for arrematado, né, se for para leilão, se conseguirem vender, a pessoa vai ter um custo muito alto para reformar tudo aquilo. Sabe? Porque ele não tem mais condições. Então, o que acontece aí? A gente fala, mas a pessoa não vê que ela está perdendo. Ela vê. É tipo aquela pessoa que está afogando e alguém vem salvar, eu estou afogando, ele vai junto comigo. E abraça e vão os dois. Quer dizer, ela tem uma intenção inconsciente de... Sim, e ali a gente pode dizer o quê? É a própria doença que está ali se manifestando. Porque a gente olha aquele bem se deteriorando. E, no fundo, é o próprio inconsciente das pessoas que está demonstrando aquilo. Através, né, daquele processo. E o vínculo não cessa porque muitas vezes acredita que precisa receber mais do que o outro. Por isso que Bert fala, né? Os bens, né, são presentes envenenados. Né?
Então, assim, a herança é um presente envenenado, porque as pessoas vão receber aquilo e elas não têm consciência, talvez, do que quanto essas pessoas trabalharam, os pais trabalharam para poder ter aquele patrimônio. Às vezes, como é que realmente esses bens vieram? Será que vieram com prejuízo de outras pessoas também? Tem muitas dinâmicas. E Se aí os tiver filhos... se tem alguma ilicitude, isso vai estar embutido na Sim, energia do bem. sim, sim. Uhum. E os filhos Então, ficam ali vinculados, né? Às vezes filhos fora do casamento, e aí entram no inventário, aqueles outros filhos não aceitam aquele, né? Não dão lugar de pertencimento, não dão lugar dentro da hierarquia, e aí várias dificuldades acontecem, né? E eles não conseguem se resolver. bom, isso agora com o direito sistêmico de alguns anos para cá, isso abriu janelas de solução incríveis, né? As conciliações, hoje em dia, que existem em todos os níveis da justiça, isso traz um benefício muito grande, porque não é a sentença que resolve o problema. Exatamente. E agora a gente já passa para a terceira fase, que é, então nós vimos a primeira fase, as emoções de cada lado envolvidas para se entrar com uma ação. Tenta-se um acordo, não deu um jeito. Entra com a ação. E todas as emoções e as doenças que existem nessa fase. Muito bem, agora vem a fase do processo, que é muito variável, que dura, como você falou, dura anos, e muitas emoções e muitas doenças acontecem nesse período. Antes da gente passar para a fase da sentença, eu vou dar um adendo. O que são essas emoções? O que são essas doenças? As doenças emocionais são gritos da alma para trazer a pessoa de volta para a realidade. Sim. As dores na coluna, as dores nas articulações, problemas de tireoide não verbalizado, a tristeza que afeta o pulmão, a ansiedade que afeta o coração, a pressão alta, o medo do abandono, o medo da insegurança, enfim, que afeta os rins, né? A preocupação com os outros que causa diabetes, né? A ansiedade com medo que causa gastrite, e assim por diante, todos os sintomas as doenças autoimunes, quando a pessoa tem raiva dela mesma. Então, todas as doenças, elas são gritos da alma para a pessoa parar e olhar para aquela questão da realidade. E aí um advogado que tem essa noção, essa visão fenomenológica, essa visão das emoções, ele vai poder até mesmo orientar o cliente. Olha, acho bom você procurar um tratamento, acho bom você aquilo, né? Então, síndrome do pânico. Sim, síndrome do pânico é muito comum, porque a pessoa, ela se sente completamente impotente, vem a criança dela e toma conta daquela situação e ela não sabe o que fazer, ela fica completamente perdida, né? Sim. Você falou uma coisa assim, interessante em relação aos gritos da alma, né? E eu acredito que essa reconciliação, na verdade, a solução de um processo começa na reconciliação com a gente mesmo, é a reconciliação com a nossa própria alma mesmo, com o nosso próprio ser. Tem eu gosto muito desse daqui, né? Que é a doença como caminho, do Rudiger, né? E ele traz uma frase que eu leio e eu gosto muito. Ele fala assim: a doença torna as pessoas honestas. Porque a gente vai, né? As pessoas vão encobrindo as situações, as dificuldades, até que chega um momento e começam os sintomas e depois vem uma doença. E aí, com a doença, não tem como você negar que algo está acontecendo. Não tem como você negar que precisa, algo dentro de si precisa ser curado, precisa ser visto, né? Precisa ser reconciliado. Então, eu penso que o processo, na verdade, ele termina quando a pessoa, realmente no coração dela, ela sente que aquilo está curado. Porque, como você falou, a sentença não vai trazer para as partes paz, não vai trazer realmente a solução. A pessoa pode muitas vezes ganhar o dinheiro que for num processo, às vezes, vamos colocar aí um processo de indenização. A gente tem ações de indenização por falta de afeto. Os filhos vão buscar na justiça a indenização do pai,
né, dos pais porque não receberam afeto. Sim, existe. Pois é. E aí, imagina o seguinte, o advogado que pega uma causa como essa. Como se fosse um direito e um dever, né? Sim, e como ele pode fazer isso? Se está indisponível, né? Ele não consegue dar aquilo que não teve. E aí, quando sai uma sentença, né, tem um dos casos que eu vi, o juiz condenou o pai a pagar 50 mil para o filho. 50 mil, ok, não é a questão financeira, isso não vai trazer a reconciliação, não vai fazer com que o pai ame esse filho, não vai fazer com que o filho se sinta amado. Imagina, se aquele homem passa por uma dificuldade, inclusive ele é alcoólatra, ele não trabalha, ele é sustentado pela família. Imagina o conflito maior que gerou na família. Qual? O filho ou o pai que não trabalha, que é alcoólatra? O pai não trabalha. Tá. E aí imagina o seguinte, esse pai agora tem uma execução. O filho vai ter o direito de executar esses 50 mil dele. E de onde ele vai tirar isso? Então não é o dinheiro, né? As pessoas vêm com os processos buscando aquele vazio que falta dentro de si. Eles querem preencher algo que falta dentro e que não é o externo que vai fazer. E aí, por exemplo, um juiz que não está, e realmente a gente sabe disso, que não conhece a visão sistêmica, que está habituado a olhar a lei assim, como ela é, como está lá. Ele vai e aplica aquilo que, do ponto de vista dele, é o correto. Né? Sem olhar para aquelas emoções, o que está envolvido com essas partes. E mais, os advogados estão ali também não estão olhando para as partes. Às vezes estão olhando simplesmente para o ganho financeiro. E quem está ganhando nessa relação toda? Ninguém. Ninguém está ganhando. Está todo mundo perdendo. Todo mundo perdendo. Bom, e aí agora vem a fase final, que é a fase da sentença. Que é o que todo mundo espera que resolva, e pelo que você acabou de falar, e o que eu vou falar também, a sentença não resolve. Até porque existe a apelação. Sim. Então, um dos lados não vai gostar. Esse, por exemplo, que foi condenado a pagar 50 mil, ele vai fazer o quê? Sim, vai recorrer. Ele vai recorrer. E assim vai. Porque um dos lados não vai aceitar a sentença. Essa sentença não vai ser favorável a ele, ou melhor, não vai ser do jeito que ele quer e gostaria. E vai gerar um outro sentimento chamado indignação, que afeta o fígado. O que afeta o fígado afeta a função do sono. Nas mulheres, o que afeta o fígado, a energia do fígado, afeta o fluxo menstrual. Afeta a tensão pré-menstrual nas mulheres. Então, tudo aquilo que congestiona a energia do fígado na mulher se reflete no útero, no sono e na irritabilidade. Que é o que nós estamos falando das relações com os doenças e sintomas físicos, tá? Então, o que fazer numa situação dessa quando você está com um cliente e vem uma sentença que não é favorável ao seu cliente? O que fazer? Ou a pessoa que está nos ouvindo que teve uma questão jurídica e, entre aspas, perdeu. E é interessante assim, talvez a gente também tomar consciência, porque muitos advogados, e eu vou falar como eu também já me senti, você falar para o cliente que você perdeu, porque assim, não é o cliente que perdeu, a gente imagina que foi a gente que perdeu para o cliente. E aí eu fico com aquele problema, porque como eu vou falar para esse cliente que ele perdeu? Né? E quando eu começo a entender que isso foi um conflito criado pelo cliente e que ele vai receber aquilo que é a melhor solução para ele e que ele também tem a possibilidade de criar a sua própria solução, isso fica mais leve. Porque eu posso deixar isso com ele. E ele também tem consciência de que eu também não estou dando garantias. Eu sempre falei para os clientes, olha, não existe garantia, você vai ganhar 100%. Não é assim que funciona. Até porque a justiça é um conceito subjetivo. Aquilo que a pessoa acha que é justo ela receber, para um pode ser justo, para outro não é.
Então, não tem um parâmetro. Como você falou, a realidade interna de cada um é muito diferente. Porque eu, como advogada, posso entrar com uma petição e dizer assim, olha, você tem direito a receber, como já aconteceu, aqui, 50 mil. O cliente fala assim, não, mas está muito pouco. Não, como que eu só tenho 50 mil? Olha, por tudo isso que você me falou, conforme a lei aqui, tá, é 50 mil. E o cliente fala, não, mas eu quero mais. Então, mas você não, aqui nesse caso, não tem como você receber mais. Você percebe? É uma exigência que vai além do que a própria lei fala. E é uma exigência que ele não está fazendo realmente para aquela parte, mas talvez até para o próprio sistema dele. É quanto ele acredita que ele não recebeu. Então, ele quer aquela reparação de outros lugares. Então, ele busca num processo algo muito maior. Uhum. Né? E, às vezes, você fala assim para o cliente, olha, o valor do seu processo, pelos cálculos aqui, você tem tanto para receber. Ele, nossa, tudo isso? Então, qual que é o parâmetro, né? O que é justo para cada um? É aquilo que cada um sente. Mas ainda de novo, nós estamos num serviço, num momento e numa área da subjetividade. Preço é uma coisa, valor é outra. Sim. Né? Então, e foi falado aí, nenhuma indenização financeira compensa, por exemplo, uma pessoa morre. Quanto vale uma vida? Não tem. Eu vi uma vez, tá vendo, naquele acidente que teve aí do avião, da TAM, acho que cada pessoa ia receber 100 mil reais na época. Então, uma vida vale 100 mil reais? Quanto vale uma vida? 200 mil reais? Né? Então, quanto vale, eu acho assim, quanto vale em todos os sentidos, o que é uma perda real, né, para cada um. Eu tenho, muitos anos atrás, a gente teve um processo de indenização no INSS, a pessoa perdeu o braço durante, né, o trabalho, né, então num acidente de trabalho. E aí, quando foi para a indenização, a resposta do juiz foi que ele poderia trabalhar com o outro braço. Então, assim, aí entra também, isso é um outro aspecto da sentença, que entra a parte emocional, a história de vida do juiz, a relação dele com a mãe dele, a relação dele com o pai dele. Então, se ele foi alguém que apanhou muito, sei lá, e, enfim, que foi perseguido, que foi abusado, enfim, todo esse aspecto, porque ele tem de alguma maneira, o poder decisório nas mãos. Então, nós estamos diante de um processo jurídico sujeito a muitas variáveis, muitas variáveis. E aí vem aquele dito antigo que um mau acordo, como é que é? Melhor do que? Um mau... Bom, até eu esqueci agora. Eu ainda penso assim, né? Tudo bem, né? Você perde, né? Hoje até teve um comentário, né? Tem que abrir mão de algo. Você tem que abrir mão de algo, né? Mas quando se trata de um acordo, eu não sei se é abrir mão, mas é aquilo que faz com que você se sinta confortável, aquilo que faz com que você se sinta bem, que faz com que você possa liberar outra parte também. Você se liberar e você liberar a outra parte. Porque simplesmente você entender que você está abrindo mão de algo vai continuar te trazendo um desconforto. Porque você vai falar assim, eu tive que fazer isso para o outro poder me deixar em paz. E não é dessa forma. Não é, ok. Aí sim, nós já estamos nos momentos finais da nossa conversa e eu acho que vale a pena ainda isso daqui. Mais falarmos um pouquinho mais sobre isso, que é a questão da compensação. O que está por trás de tudo isso são dois sentimentos que estão dentro da alma, que é o sentimento de inocência e culpa. Então, assim, eu sou inocente, eu quero ser recompensado disso, eu não fiz nada. Então, quando alguém se coloca como inocente, ele tira a autorresponsabilidade. Eu sou inocente, eu não fiz nada. Né? Então, você fala, o meu marido me traiu. Ok. E você não tem nada a ver com isso. Não, foi ele que fez isso. Né? Então, quando você traz como profissional, seja de saúde ou advogado, você traz essa pessoa para a realidade dela, que as coisas não são dessa maneira, é uma ajuda. E você corre o risco de perder, entre aspas, o cliente. Eu, às vezes, perco pacientes
por falar aquilo que a pessoa não quer ouvir. Mas é aquilo que eu estou Uhum. vendo. Eu não posso Sim. deixar de falar, porque eu vou ser cobrado por aquilo que eu vejo. Como numa Sim. constelação. A gente fez uma constelação ontem, foi bastante interessante. Aqui na Nova Zelândia, e foi uma pessoa, um homem, que trouxe uma questão de um aborto antigo na vida dele. Tá? É muito raro um homem trazer questões de aborto, né? E ele trouxe isso, foi lindo, nossa. Ele viu que tinha outras crianças que ele não tinha ciência, e ele ficou surpreso de ver que ele tinha cinco filhos, 5 seres espirituais ligados a ele. E logo depois um outro falou, também quero. E veio 2 homens que trabalharam o aborto, o ato do aborto, que é uma negação da vida, que é uma Sim. negação da realidade, que é uma negação da relação. Então, quando eu nego a realidade, nada me traz de volta, a menos que eu me disponha a ela. Então, quando eu nego Sim. o que eu fiz para a outra pessoa, nada, não é uma sentença do juiz que vai me trazer a realidade, a menos que eu passe pela casa da humildade, e na casa E da humildade reconheço. eu faço a minha responsabilidade, saio da inocência que é infantil, saio da culpa que é infantil e entro na Já? responsabilidade. Já. Nossa, como passou Então, rápido. pois é, menina. Então, na responsabilidade. Vamos lá, Fabi, suas últimas considerações, querida. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui esse bate-papo, eu adorei. Foi muito. Eu acho que talvez eu nunca tivesse tido um bate-papo sobre a consciência dos processos, né? Dessa forma, e foi muito interessante. Eu acho que muitas pessoas vão poder se beneficiar dessa nossa live aí. Então, o que eu desejo a todos, assim, que se olhem, que tenha autoconsciência, autorresponsabilidade, né, que olhem para seus clientes com outros olhos, né, e que busquem dentro de si a força para a mudança, para a sua autocura. Então Ótimo. é isso. Eu tenho uma última palavra também para as pessoas, que é o seguinte: para os divórcios, você precisa mais amor para separar do que para casar. Vou repetir. Você precisa mais amor para sair de uma relação do que para entrar nela. Porque quando você entra, você tem ganhos. Sim. E quando você sai, você quer reparação. E não existe reparação porque você teve ganhos. Então, precisa de mais amor. Mesma coisa para o processo trabalhista. Eu acho que precisa do amor, a vivência do amor, a humildade, de ver o quanto que eu já recebi, o quanto. E aí entra, né, a lei do dar e tomar, o equilíbrio disso. E daí as pessoas que você quiser que assistam, eu te mando depois o link Tá bom. para passar para lá. E se gostou, divulga, passa aí, ó, aperta o aviãozinho, né? E E principalmente se você divulga. tiver alguém que tenha demanda jurídica, manda para ela.